habitar em casa e seja alegre mãe de filhos. Muitas vezes nós nos deparamos com os mesmos problemas e nos perguntamos como ter acesso a esse Deus, como buscar esse Deus a qual o salmista está falando, está escrevendo. Um homem só escreve poemas quando ele confia, quando ele crê, quando ele ama. E o salmista escreve o seu poema exatamente porque ele conhecia esse Deus e ele chama o povo a louvar esse Deus. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso, até o pôr do sol. Então só pode escrever algo dessa natureza alguém que teve um encontro com Deus, alguém que realmente sabe aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus se propõe a fazer e buscar para a sua vida essa grande mudança. Muitas vezes nós estamos em uma situação de vergonha, mas não sabemos como nos achegar a Deus, como buscar esse Deus. E ouvimos as pessoas falarem: olha, confie em Deus, ore, Deus faz, Deus muda. Mas muitas vezes no nosso coração a pergunta vem essa: como se chegar a esse Deus? Eu quero ter um acesso a esse Deus, eu quero ter um encontro com esse Deus, eu quero que esse Deus, Ele faça essas grandes mudanças na minha vida. O livro de Oséias, capítulo 6, abra a tua Bíblia, no livro do profeta Oséias, capítulo 6, ele diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. O profeta, ele traz um ensinamento a um povo que havia se desviado, havia se prostituído. Um povo que se afastou de Deus. Um povo que agora não tem mais esse contato com esse Deus. Um povo que perdeu o direcionamento, que não sabe mais como encontrar esse Deus, porque se perdeu nas suas prostituições, nos seus enganos, nas suas mentiras, e agora não tem mais como se achegar a esse Deus. Mas o profeta, ele diz: então conheçamos e
conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. É uma busca, é uma continuidade. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, diz, olha, agora eu vou andar com Jesus, mas se esquece de prosseguir com Jesus, se esquece desta aliança, deve ter uma aliança, deve buscar a Deus. E quantas vezes nós pensamos o seguinte, eu vou fazer um sacrifício, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus é mais do que holocausto. O conhecimento de Deus é muito mais do que você entregar tudo que você tem. Muitas vezes nós pensamos, eu vou dar tudo que eu tenho. Mas se não tiver o conhecimento de Deus, se não tiver o entendimento daquilo que Deus quer fazer, você está simplesmente fazendo sacrifícios, sacrifício de tolo. Então o profeta, 400 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo, ele anuncia a sua ressurreição. A Bíblia, ela é Cristo-centro. Tudo que nós vamos buscar na palavra de Deus, mostra para Cristo. Cristo é a nossa salvação. Nós podemos ver o profeta trazendo a revelação de como iria acontecer, de como iria se levantar. Vinde e tornemos ao Senhor, vamos voltar ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, e feriu e nos atará ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Como viveremos diante desse Deus? Só em Cristo Jesus. Depois do 3º dia, Jesus ressuscitou, e aí nós viveremos diante de Deus. Como? Em Cristo Jesus. O profeta anuncia a ressurreição, a vinda do Messias e a sua morte, e como nós iríamos estar próximo desse Deus. Há um engano esses dias, os judeus estão em jejum e oração, e eu vejo muitos pastores conclamando o povo cristão para jejum e oração. Nós não temos que entrar nesse jejum e oração. Eles estão pedindo a vinda do Messias. O nosso Messias já veio. Nós não podemos entrar em qualquer ensinamentos que sem entendimento. Vinde, conhecemos ao Senhor. Se nós não conhecemos ao Senhor, nós seremos levados por todo tipo de doutrina, por todo tipo de ensinamento. E vamos fazendo sacrifícios de tolo, jejuns de tolo, quando nós não temos mais que fazer jejum para a vinda do Messias, mas para que haja um retorno do Messias, que o Messias, ele venha reinar sobre nós, que o seu reino, ele seja estabelecido sobre nós. Então o conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. Se nós não conhecemos a Deus, não adianta sacrifícios, não adianta jejuns, não adianta entregas. Nós temos que conhecer a Deus, saber como Deus trabalha. E Ele promete que, então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e Ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. A chuva temporã, existem 2 tipos de chuva em Israel, a qual a palavra de Deus nos traz. Primeiro, a chuva temporã, que cai durante o outono, e no tempo de semear, ela faz brotar a semente. O que nós precisamos? De uma chuva que venha arrebentar os torrões, molhar a terra, para que a semente que nós estamos lançando, ela venha semear, ela venha brotar. E a chuva seródia, ela cai durante a primavera, antes da colheita, para que a colheita amadurecesse,
para que nós pudéssemos ter bons frutos. O que Deus está prometendo? Chuva seródia, no tempo da colheita. Nós já estamos vivendo o tempo da colheita. Nós estamos, agora é um tempo de colher, é a festa da colheita. Toda a palavra que foi lançada, toda a semente que foi lançada, nós temos que estar preparados para a colheita. Há um tempo que Deus vem restaurar. Então o Senhor, Ele diz, olha, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Ele mesmo trará a cura para cada um de nós. Se realmente conhecer e prosseguir a conhecer. Muitas vezes, sem conhecimento, nós fazemos julgamentos errados, não entendemos, e vamos levados de um lado para outro, somos levados pela religiosidade. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 1, versículo de número 45. Quando Filipe, ele ouve falar de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Jesus, nós temos que dar crédito, mas saber quem é Jesus, conhecer a sua palavra. Então Filipe, quando ele ouve falar de Jesus, ele ouve que Jesus estava ali, estava ministrando para todos. Ele chama o seu amigo Natanael. João capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crê, coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O conhecimento de Deus. Como que Filipe conhecia quem era Jesus? Pelas leis de Moisés. Quando ele vai estudar a palavra. O que está faltando à igreja de nossos dias? Voltar à palavra, estudar a palavra, crer na palavra, buscar entendimento na palavra. Filipe, ele não achou que era Jesus, o Messias. Filipe, ele não fica simplesmente levado pelo que os outros falam. Ele diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Jessé. Conhecendo a palavra. Senão nós só ouvimos as coisas e vamos indo como levados, sem conhecimento da palavra, sem buscar na palavra, conhecer quem é Jesus. Então Filipe, ele tinha um conhecimento, e não era um conhecimento daquilo que os outros estavam falando, não era um conhecimento apenas de milagre. Quantas pessoas estão indo atrás de milagres, se perdem em heresias por buscar milagres, se perdem em ensinamentos errados porque existe um milagre. Milagre, a palavra do Senhor nos revela que o inimigo, ele pode fazer cair fogo dos céus. Ele realiza milagres. Mas qual é o nosso olhar para saber se é Deus ou não?
Às vezes é milagre apenas, e não o conhecimento de Deus. Se nós não tivermos um conhecimento de Deus, nós seremos levados de um lado para outro, seremos levados como tolos para um lado, para o outro, e vamos ouvindo e vamos seguindo sem um conhecimento. Filipe não, ele tinha um conhecimento. Olha, esse é o Messias. E por que ele é o Messias? Porque falou os profetas. Tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas falaram, se cumpre na vida dele. Eu sempre trago uma palavra que eu perguntei a um guia lá em Israel, disse: você é um conhecedor da Torá, você frequenta as sinagogas, me dá uma resposta. Você que é um grande conhecedor, por que vocês não aceitam Jesus como Messias? Se toda a palavra se cumpre na vida dele. E ele, sem saber dar uma resposta, ele diz: o sacerdote, o mestre da sinagoga, não nos permite. Se você conhecer a palavra, se você conhecer o que está escrito, você vai se render a ele. E muitas vezes nós estamos caminhando da mesma maneira. Estão nos mostrando um Deus deformado, um Deus de outra maneira, uma palavra fora da palavra dos profetas, e nós vamos caminhando atrás disso, nós vamos caminhando para o embaraço, nós vamos caminhando para o pecado, para o engano, para a mentira. Abra a tua Bíblia no capítulo 12 de Hebreus, a palavra diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecesse da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filhos meus, não desprezes a correção do Senhor. Não desprezes a correção do Senhor. E não desmaieis quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e ao Pai dos Espíritos para vivermos. A palavra, ela nos mostra Jesus. Como é que nós vamos caminhar conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo? Como nós vamos conhecer o nosso Deus se não conhecemos Jesus? Jesus disse: quem conhece o Filho, conhece o Pai. Se nós não conhecemos Jesus Cristo, se nós estamos aceitando todo e qualquer tipo de ensinamento, e um dos ensinamentos agora é tirar Jesus da nossa fé. Qual é a grande batalha da nova ordem mundial? É tirar Jesus da nossa fé. É que Jesus não venha habitar a nossa fé, que venha trazer a nós uma dúvida, que venha trazer a nós
algo que nós venhamos duvidar. Então, há um sistema trabalhando para que nós não venhamos conhecer a Deus, mas só conheceremos a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E como conheceremos o nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje, através do Espírito Santo de Deus. Se não buscarmos discernimento no Espírito Santo de Deus, seremos levados por todo tipo de ensinamento, de enganos, de mentiras. Iremos de um lado para o outro, mas temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele fala com este homem chamado Natanael e diz: olha, aqui está um israelita que não há dolo, não é fraudulento, não é mentiroso. Aqui está um homem que não tem fraude. Aqui está um homem que realmente busca, está querendo conhecimento. E Natanael, então, quando Jesus revela algo para ele, ele disse: olha, tu és mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu tenho coisas maiores para trazer para a sua vida. Eu tenho coisas maiores para trazer a cada um de vocês. Então, quando o salmista, ele nos chama: olha, venha conhecer, louvai esse Deus, conheça esse Deus. Quem é esse Deus? Louvai ao Senhor, louvai seus servos, louvai o Senhor, o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os seus céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita as alturas? Quem é como o nosso Deus, que habita as alturas? Há muitas pessoas bem intencionadas, muitas pessoas que querem fazer o bem, mas aí começa, pelo seu modo de pensar, começa a se afastar da verdade. Essa semana estava conversando com um moço de uma classe média. Ele dizia: olha, o mundo está muito ruim, o mundo é muita desigualdade. Eu falei: e o que você está disposto para melhorar essa igualdade? Aí ele pensou: você está disposto a abrir mão do seu iPhone? Ou você quer um melhor do que você tem? Ele ficou pensativo e falou: não, eu quero um melhor. Quero um melhor. E para conseguir esse melhor, o que você vai ter que fazer? Alguém vai te dar? Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que buscar. E para trabalhar, o que é necessário? É necessário saúde, é necessário inteligência, é necessário capacidade. E eu disse: onde você consegue isso? Ele disse: no conhecimento. Mas qual conhecimento? Aí faz a diferença. Quando nós temos um conhecimento de Deus, nós sabemos que vamos ser abençoados, que Deus vai nos dar saúde, vai nos dar mudança de vida. Levanta o pobre do pó. Muitas vezes nós pensamos que, olha, vamos dividir tudo que nós temos. Vai continuar a pobreza. O que nós temos que buscar? É buscar o Deus da prosperidade. É buscar um Deus que mudou a nossa vida, mas mostrar aos demais como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus muda. Se nós pensarmos que o mundo, ele vai mudar apenas porque as pessoas vão dividir as suas coisas, não vai mudar. Vai vir mais miséria, mais pessoas vão se acomodar, mais pessoas vão achar que alguém tem que lhe dar alguma coisa.
Mas o salmista, ele não tinha esse pensamento não, ele diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, exaltado seja o Senhor, acima de todas as nações. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Outro dia eu li uma passagem que eu mesmo me surpreendi. Quando vai acontecer Sodoma e Gomorra, há uma passagem, há uma simples frase ali que muda toda a percepção das coisas. Deus diz assim: irei a essa terra, porque estou ouvindo um clamor de lá. Havia clamor em Sodoma e Gomorra. Mas será que era um clamor de arrependimento? Será que era um clamor que poderia mudar a história de Sodoma e Gomorra? O único clamor que mudou foi o clamor de Abraão, que mudou a vida da família do seu sobrinho. Mas se havia clamor ali, que clamor é o que estava lá? Muitas vezes nós pensamos, nós estamos clamando a Deus, mas será que quando Deus ouve o nosso clamor, Ele está vendo sinceridade em nosso clamor? Será que realmente há um clamor de sinceridade na terra? Será que esse clamor que nós estamos esses dias acontecendo, olha, vamos fazer jejum, vamos fazer uma oração, sim, para quê? Por quê? Qual o objetivo? A primeira pergunta que nós temos que nos fazer: ah não, os judeus estão fazendo, mas eu não sou judeu, eu sou um cristão, eu creio em Cristo, eu não estou esperando o Messias, o Messias já veio. Há muitas diferenças. Eu amo o povo de Israel, eu amo Israel, e Deus também ama, mas nós não podemos seguir numa religiosidade apenas porque alguém está dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Por que eu vou fazer um jejum? E é muito bom fazer jejum, mas eu tenho que saber o porquê fazer esse jejum. Por que buscar esse Deus? Qual será o nosso clamor? Será que esse clamor vai mover a mão de Deus? Ou vai continuar a mesma destruição? Nós temos que buscar nesse Deus que Ele permite as feridas, Ele permite vir sobre nós a correção. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará ferida. O que o profeta está chamando? Vamos voltar a Deus. O que nossas famílias precisam fazer hoje? Voltar a Deus. O que a igreja precisa fazer? Voltar a Deus. O que nós temos que buscar? E quando falamos voltar a Deus, não é se tornar religioso. Não há um povo mais religioso do que os nossos irmãos judeus, né? São religiosos, oram pela manhã. É impressionante como eles se dedicam à oração, ao sacrifício, às penitências, mas sem conhecimento, sem permitir que o Espírito Santo de Deus nos mostre, nós estaremos indo por engano, e tudo será em vão, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. O holocausto é um sacrifício de entrega total, não é de partes, é tudo. Quando se faz um holocausto, se entrega tudo para Deus. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. É uma reflexão que nós temos que fazer. Por que nós estamos passando por tantas situações adversas? Será que Deus, Ele não está permitindo que o nosso país passe por essa situação? Será que Deus não está permitindo que venhamos sofrer essas consequências? E que é uma hora de voltarmos a Deus? É uma hora de buscarmos a Deus verdadeiramente, se arrepender e ter um conhecimento de Deus.
Mateus capítulo 25, abre a tua Bíblia. Mateus capítulo 25, do versículo 42 em diante. Diz assim a palavra: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando um desses pequeninos o não fizestes, e não o fizestes a mim, irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Há uma diferença. A palavra do Senhor não nos diz que nós não devemos olhar para os necessitados e não acudi-los. Sim, acudir o necessitado. Mas qual é a fome do mundo? Que fome nós temos no mundo hoje? Qual é a maior fome que se tem hoje? Fome da palavra de Deus. Sede da palavra de Deus. Porque há tantas famílias sofrendo. Falta de conhecimento da palavra. Falta de entendimento da palavra. A maior sede que a igreja está passando hoje é a sede da palavra. A maior fome que a igreja está passando hoje é a fome da palavra de Deus. Se nós não conhecemos esse Deus, por que Felipe ele pôde trazer Natanael? Como você vai trazer seus filhos se você não conhece a palavra? Hoje há um relaxamento, um abandono da palavra. Nós não buscamos a Deus, consequentemente, não ensinamos nossos filhos. Nós relaxamos neste buscar a Deus. Nós deixamos Deus de lado. E nós estamos tendo uma geração fruto da nossa falta de aliança com Deus. Tudo que nós estamos vendo, esse jovem falou algo muito interessante para mim, ele disse: mas se nós, jovens, estamos errados, vocês são os culpados. E eu tive que concordar com ele. Ele disse: é verdade. A igreja é culpada, teu pai é culpado, eu sou culpado. Não há ensinamento, não há algo que nós possamos realmente ensinar aos nossos filhos. A igreja pensou o seguinte: nós vamos atrair os jovens com shows. Enganamos. Por quê? O show lá fora é mais bonito que o show dentro da igreja. Por mais luzes que você coloca na igreja, lá fora sempre vai superar. O povo, o jovem precisa de algo, conhecer a Deus. Ele não precisa de um lugar de entretenimento. Ele pode ir até um lugar de entretenimento. Se ele tiver um conhecimento de Deus, jamais ele vai deixar esse Deus. Mas nós achamos que trazer os nossos filhos, nossas crianças, e dar a eles um entretenimento, nós iríamos mantê-los na igreja. Não. Eu sou testemunha disso. O Espírito de Deus falou comigo dentro de um baile. Eu estava em um baile desviado, não queria saber de igreja. E o Espírito de Deus, lá naquele baile, falou claramente comigo: aqui não é teu lugar. Mas havia algo dentro de mim, havia pessoas orando por mim, havia minha família orando por mim, minha mãe, minha irmã, estavam em oração, para que o Espírito de Deus falasse comigo. Não importa onde o teu filho estiver, se você não ensinar a ele, se você não colocar a semente no coração dele, se você não dar o conhecimento de Deus, ele nunca vai saber que esse Deus é poderoso. Se nós passarmos ao nosso filho que Deus é um lugar de entretenimento, ele diz: não, eu conheço um lugar melhor do que a igreja. Eu conheço um lugar melhor do que esse Deus. Lá tem mais luzes, tem mais sons.
Tem mais músicas? Não. Nós não precisamos disso. Nós precisamos conhecer Deus. Conhecer a Deus. Os judeus estão desorientados. Por quê? Porque não conhecem mais esse Deus. Chegou um momento que Deus mudou a história e eles se perderam, ficou lá atrás. Enviou o Messias e eles não reconheceram o Messias. Estão até hoje desesperados. E ao invés de trazer o Messias, de reconhecer o Messias, vão trazer o anticristo. E a igreja, muitas vezes sem conhecimento, caminha junto. Clamando por quem? Pelo anticristo. Falta de sabedoria, falta de entendimento. E direcionado por alguns pastores. Olha, vamos entrar em jejum junto com os judeus. Não, eu não entro nesse jejum. Eu não entro nessa oração. O meu Senhor morreu na cruz do Calvário e deu a sua vida para que eu tivesse vida e vida em abundância. Nós temos que saber, nós temos que conhecer quem é esse Deus. Muitas vezes nós não temos conhecimento porque estamos tão desesperados, tão depressivos. Uma mulher, ela vai ao médico, ela trabalhava em um banco, muitos anos, e começou a cair em desespero, estava à beira de um colapso nervoso, estava depressiva. Aí vai buscar um diagnóstico no médico, daquilo que ela estava sentindo. E o médico lhe faz algumas perguntas. Como é o nome da moça que trabalha ao teu lado? Na mesa ao teu lado. E ela respondeu, o nome dela é Cíntia. E ele perguntou o sobrenome. E ela disse, não sei. Não sei. Sabe onde ela mora? Não. O que faz quando não está trabalhando junto com você? Também não sei. Aí o médico entendeu que todo o mal que ela estava sofrendo era egoísmo que roubava a sua alegria. Aí ele dá alguns conselhos e diz, eu posso te ajudar, mas terá que prometer que fará tudo o que eu mandar. A primeira coisa, faça amizade com a Cíntia. Convide para ela ir jantar na tua casa. Faça alguma coisa para ajudar a Cíntia. Segunda coisa que você vai fazer, faça amizade com o jardineiro da sua casa. Você conhece ele? Ele vem lá, arruma as plantas. Faça amizade com ele. Veja o que pode fazer para ajudá-lo. Terceiro, faça amizade com o zelador do seu prédio. Descubra qual é o sonho da vida dele. Em 2 meses você volta para eu saber como você está. Aí passou 2 meses, aquela mulher não volta mais ao médico. O médico manda um e-mail para ela, que com muita alegria ela relata. Ajudei a Cíntia a passar no vestibular. Ajudou o filho do jardineiro que era doente. Ensinou o zelador a ler e escrever porque era analfabeto. Tudo isso por quê? Deixamos o nosso egoísmo. Essa moça estava doente, egoísta. Por que a igreja, a nossa família, está tão doente? Nós entramos no egoísmo. No egoísmo, não oramos mais uns pelos outros. Não buscamos mais a palavra de Deus para uma mudança da nação. Somos egoístas. Estamos buscando só para curar o nosso mal. Só para curar uma situação que nós estamos vivenciando. Nós somos chamados para ser uma bênção na mão de Deus. A igreja é o maior poder que existe nesse país. Mas nós estamos amedrontados. A igreja não ora, a igreja não busca, a igreja não faz jejum para mudar a nossa nação. Nós estamos gostando de eventos. Um evento do judeu, vamos, que bonito. Não, nós não olhamos para dentro da nossa casa.
Nós estamos morrendo, depressivos, porque nos tornamos egoístas. Não temos mais um grupo de estudo. Vamos estudar? Ah, não. Que horário vai ser? Ah, esse horário eu já tenho minha academia. Nós não temos mais tempo para estudar. Não temos mais tempo para conhecer a Bíblia. Nós temos que voltar a Deus, voltar a conhecer esse Deus. Vinde, tornemos ao Senhor. Vinde, vamos retornar a Deus. Diga, a minha casa precisa retornar a Deus. Nós estamos tão egoístas que os nossos filhos estão depressivos ao nosso lado. Nós estamos tão egoístas que dentro da nossa casa, cada um por si. Não há uma oração da família. Um entra, outro sai. Há um quarto para cada um. Não há mais mesa para jantar. O egoísmo tomou conta de nós. Voltemos. Retornemos a Deus. Se nós não tivermos conhecimento de Deus, nós nunca alcançaremos Natanael. Nós nunca iremos falar de Jesus para Natanael. Porque Filipe falou. Por que a igreja hoje não está ganhando mais vidas? Porque nós não conhecemos Jesus. Nós conhecemos um Jesus de Facebook. Estamos como os idólatras colocando imagens de Jesus. Estamos sem entendimento quem é Jesus. E vamos indo para um caminho sem conhecimento. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Como nós podemos falar desse Deus? O salmista, ele escreve um poema, porque ele tem um conhecimento de Deus. Ele viu Deus mudar a mulher estéril. Quantos creem que Deus pode dar filhos hoje? Amém. Mas a igreja está aprovando aborto. Ah, eu sou a favor do aborto. Eu acho que deve ter aborto mesmo. Como que nós devemos caminhar por isso? Se há tantas mulheres pedindo para ter um filho. Você não quer ter filho? Amém. Amém. Mas há mulheres que desejam ter um filho. E a igreja está orando para que essa mulher tenha filho? Será que nós temos conhecimento desse Deus que pode dar um filho a uma mulher que quer ter filhos? Ou nós somos tão egoístas que nós não ouvimos o clamor de uma mãe? Ah, eu quero ter filhos. E a gente fala, não, mas para que ter filhos? Ninguém mais quer ter filhos. Filho é problemas. A palavra de Deus não diz que é problemas. Filhos são herança do Senhor. Quando você declara que teu filho é um problema, é porque você não conhece a palavra de Deus. Filhos são heranças do Senhor. Diga, os meus filhos são bênçãos. Nós que temos que agir para uma grande mudança. Nós que temos que buscar essa mudança. Nós que estamos desconhecendo Deus. Levanta o pobre do pó. E do monturo levanta o necessitado. Quem é que levanta o pobre? Deus. Quem é que levanta uma nação? Deus. Só Deus pode levantar. Só Deus pode trazer uma mudança na nação. Nós estamos vendo o crescimento de pessoas sem casas, morando nas ruas. Será que nós estamos fazendo um jejum por isso, para Deus mudar essa nação? Será que nós estamos com ânimo de orar? Deus pode mudar, mas eu creio que Deus muda. O salmista, ele diz, não há um Deus como o nosso Deus. Não há um Deus como Ele. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra.
traz uma linguagem humana, como se Deus precisasse se dobrar para ouvir, para ver. Deus está em todos os lugares, mas nós, muitas vezes, estamos distantes desse Deus. Levanta o pobre do pó. Você está com problema financeiro? Por quê? É a pergunta que nós devemos fazer. Por que eu estou com problema financeiro? Pode ser falta de sabedoria, falta de administração, longe de Deus. Eu preciso descobrir por quê. E onde eu vou trazer esse conhecimento? Na palavra. Buscar na palavra. Nós estamos achando que essa prosperidade, ela vai trazer alguma mudança. Pensamos que tudo isso que nós estamos passando não vai mudar em nada. Quando começou a pandemia, as pessoas caíram um pouco e se falaram: olha, precisamos mudar. Não vai mudar não. Porque o afastamento de Deus está completo. Nós não queremos esse contato com Deus. Então o salmista, ele tinha um conhecimento de Deus. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentado com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quantos conhecem esse Deus? Deus pode mudar a tua situação hoje. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Vinde, voltemos ao Senhor. Toda necessidade que eu estou sentindo é a falta de Deus. Toda dor que eu estou sentindo é a falta do conhecimento de Deus. Muitas vezes nós estamos igual a essa mulher, depressiva, triste. E a única receita que o médico lhe dá é: busque conhecer. Saiba quem é a pessoa que está do teu lado. Veja o que você pode fazer por ela. Veja o que você pode fazer um mundo diferente. Será que nós estamos tentando fazer um mundo diferente à nossa volta? Será que nós estamos conseguindo fazer a nossa casa diferente do mundo? No mundo está triste. Violência, drogas, prostituição. Mas o que diz a palavra do Senhor? Praga alguma entrará na tua tenda. Se o mundo está repleto de pragas, há uma maneira de a praga não entrar em nossa casa. Mas nós temos esse conhecimento, nós estamos vivenciando esse conhecimento, ou estamos nos tornando ignorantes igual ao mundo? Estamos procurando Deus ainda em tantas coisas. Quando Deus quer habitar dentro de você, quando Deus quer fazer do teu corpo o templo do Espírito Santo, será que nós temos esse entendimento? Que Ele habita em nós? Não é religiosidade. Eu não conheço um povo mais religioso do que o judeu. Mas a palavra do Senhor diz que o seu entendimento foi cegado. Estão cegos. Será que a igreja está indo pelo mesmo caminho? O entendimento fechado? Nós nos esquecemos quem é o nosso Deus. Nós nos esquecemos do que Deus faz, do que Deus fez e do que Deus pode fazer. Será que estamos hoje buscando em filosofias humanas e não mais na palavra? Hoje estamos cheios de coaches nos ensinando a ganhar dinheiro. Olha, você faz isso, você faz aquilo. Esses dias, um senhor, ele me procurou e disse: olha, como é que você está? Eu digo: estou bem, caminhando com Deus. É que eu comprei um processo, um curso de um coach, mas é muito difícil enriquecer. Eu disse: não é não. Não é não. É que você procurou no lugar errado.
Deus enriquece e não acrescenta dores. Você está procurando no caminho errado. Você está gastando o teu dinheiro errado. E era uma daquelas pessoas que não vem à igreja, porque diz que o pastor vai tirar o dinheiro dele. Mas ele dá o dinheiro para um coach que não tem sabedoria nenhuma, tem filosofias humanas. E eu disse, não, sabe, é fácil ser rico, é fácil enriquecer. Só que tem que procurar no lugar certo, da maneira certa. E eu disse, ser rico não é possuir muitos bens, é ter alegria de viver, é ter vida em abundância. E eu perguntei, como está a tua casa, como está a tua família? Como estão os seus negócios? Ele diz, olha, muito difícil. Eu disse, volta para Jesus. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Pare de buscar ensinamentos onde não tem ensinamento. Pare. Voltemos para Deus. É isso que o profeta Oséias está dizendo. Ei, vamos voltar a Deus. Põe a mão no teu coração. Fale com Deus que você precisa encontrá-lo. Que você precisa ter esse conhecimento. Esse conhecimento que Filipe, ele teve de Jesus. Olha, Natanael, encontrei aquele de quem falava Moisés. Encontrei aquele de quem falam os profetas. Encontre com esse Deus. E Ele vai te tirar do pó. Ele vai dar alegria na tua casa. Ele vai te dar alegria de viver. Busquemos e prossigamos em conhecer a Deus. Fale com Deus nesse momento. Diga a Ele que você precisa desse conhecimento. Não de um conhecimento humano. O conhecimento a Deus é maior do que holocaustos. Talvez você já deu muito do que você tinha por causa de um conhecimento. Mas o conhecimento a Deus é maior do que holocausto. É maior do que sacrifícios. Se você tiver esse conhecimento de Deus, a tua vida muda. Se você realmente conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, a tua vida muda. Você não vai precisar tantas mudanças que você tem feito. Você vai caminhar e as bênçãos te seguirão. As bênçãos te seguirão. Toda infelicidade, toda tristeza, toda angústia que você está vivendo vai desaparecer. Se renda a Jesus nesta manhã. Não vá por ensinamentos errados. Não vá por caminhos tortuosos. Não vá por portas largas, caminhos largos. Não vá por caminhos que pareçam de facilidades. Busque Deus nessa manhã. Fale com Ele, Ele está te ouvindo. O teu clamor precisa ser para uma grande mudança. E essa mudança começando em mim. Eu mudando, a minha casa muda. Eu mudando, o meu casamento muda. Eu mudando, a igreja muda. A nação muda. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida, na minha vida esta manhã. Diga ao Senhor, eu preciso te conhecer. Ensina-me, Senhor, a te conhecer.